Gaivota avisa que não e que as coisas não vão mudar. Márcia comenta com Carlos Mário que sabe que ele não é um santo e não ficou milionário por bênção de Deus, mas armar o sequestro de Otávio foi uma atitude horrível. Carlos Mário pede que ela tome cuidado com o que diz e exige que ela evite de ter problemas com ele. Márcia pede a verdade e pergunta quem é ele. Um comerciante ou um bandido? Carlos pergunta se ela ficou curiosa agora, depois de aproveitar seu dinheiro e se fingir de cega. Márcia diz que não sabia que ele era capaz de tudo isso. Carlos afirma que ninguém ganha uma fortuna sem explorar os outros. Márcia o repreende por ter acusado Gaivota e Carmela. Carlos fala que nesse mundo ninguém é inocente. Márcia pergunta o motivo disso tudo e se foi uma vingança planejada contra a família Valejo. Márcia fala que cada um tem a vida que consegue ter. Carlos não se importa de conquistar suas coisas, passando por cima dos outros. Ele diz que quer a família Valejo no chão. Márcia o aconselha a amadurecer. Carlos Mário afirma que ela está preocupada com o Ivan. Maracútia diz a Margarida que ficou feliz pelo Aurélio ter se desculpado com ela. Margarida diz que espera que ele tenha entendido, pois está cansada da mesma história de sempre. Margarida pergunta como está a relação dela com o Aurélio. Maracútia diz que não tem motivos para reclamar dele. Margarida diz que não acha bom ele querer brincar com elas duas, quando fez das outras vezes. Margarida informa a amiga que quando Aurélio lhe pediu desculpas, lhe deu um abraço e sentiu ele nervoso, como se ainda sentisse algo por ela. Carlos Mário pergunta a Márcia se ela gosta do Ivan. Márcia fala que não. Ele pergunta por que ela vive enfiada no escritório dele. Márcia fala que ele que manda ela ir lá. Márcia diz que põe a mesma roupa e o mesmo perfume que usa sempre. Carlos fala que não vai mandar ela ir lá mais. Carlos pergunta por que o Ivan veio visitá-la ali. Márcia diz que ele trouxe uns documentos. Carlos não acredita e informa que o Wilson não viu nada com ele. Carlos Mário pega ela pelo pescoço e pede que ela não faça de idiota. Márcia pede que ele não a ameace, porque sente pena dele. Carlos dá uma cabeçada na esposa e ela cai no chão. Sebastião vai à casa da mãe e conta para ela que o Ivan está envolvido em uma confusão e usou as contas da empresa para benefício próprio e o Pablo Emílio é o comparsa dele. Sebastião diz que o pai deles encontrou as provas contra o Ivan. Júlia se lembra quando Otávio disse que estava com problemas na empresa e que iria pedir para o Sebastião ser o novo diretor, já que o Ivan não estava cuidando bem das finanças da Café Elite. Carlos Mário puxa o cabelo de Márcia. Ela pede que ele a solte. Márcia se levanta e afirma que da próxima vez que ele encostar um dedo nela, o mata. Ela corre para o andar de cima. Ivan liga para Carlos Mário e o informa que estão ferrados e que o Sebastião descobriu tudo. Ivan pede que o cúmplice ameace o Pablo Emílio para ele não abrir a boca. Carlos Mário se cansa de tudo e desliga a ligação. Júlia diz a Sebastião que ele e o Ivan não podem continuar brigando. Sebastião fala que esse é um problema legal, pelo qual o Ivan pode acabar na cadeia. Sebastião diz que vão ter que contratar um advogado para resolver esse problema. Júlia diz que a culpada de tudo é a Lucrécia. Sebastião pede que ela não encubra os erros do Ivan. Sebastião informa que o motorista do cara que fornece café para o Ivan é o mesmo que inventou a história da gaivota e da mãe dela. Júlia pensa que o motivo do problema é a gaivota. Sebastião fala que estão falando do Ivan. Júlia pergunta quando vão se livrar de vez do problema, do fantasma dessa mulher. Sebastião fala que talvez no dia que a família deles pedir desculpas para ela e a mãe dela por toda a desgraça que causaram. Sebastião diz que o Ivan falsificou os resultados da auditoria e pergunta se a mãe quer fingir que nada disso aconteceu. Júlia pergunta o que ele quer que ela faça. Júlia fala que prefere ser presa do que um dos seus filhos ser prejudicado. Júlia diz que se o Otávio sabia o que estava acontecendo e não fez nada, era porque estava procurando outra solução. Sebastião diz que seu pai estava procurando a verdade e tem certeza que foi por isso que ele ligou para ela antes de morrer. Júlia fala para o filho que com ele não há conversa e pede que ele acabe com a família, se é isso que quer. Eduardo liga para Martim e conversa sobre algumas coisas do suposto investimento. Lúcia vai até o pai.
Um especialista informa Eduardo que não encontrou nenhum Martim Teixeira dos Blocker da América Latina. Eduardo diz à filha que se o Martim não for um Blocker na comunidade europeia e nem na americana, ele deve ser um trapaceiro. Lúcia diz que precisam investigar isso com grande cautela. Eduardo diz à filha que a Júlia vai ficar eternamente agradecida a ele quando desmascarar esse infeliz. Lúcia avisa que o Sebastião está falando com a Júlia e acha que está acontecendo alguma coisa. Ele pede que ela se envolva mais e participe mais das conversas do Sebastião e se intrometa nos assuntos da família Valejo. Júlia diz a Sebastião que o Ivan teve uma vida muito complicada, que a de todos eles, e pede para lidarem com esse assunto com prudência. Sebastião se nega e avisa que não vai deixar de lado esses problemas. Sebastião acusa a mãe de complicar a vida de todos eles. Sebastião relembra a velhota que o Bernardo teve que seguir a vida em frente devido à sexualidade, que ela afirma ter uma doença. Marcela não conseguiu fazer o restaurante que tanto sonhava na fazenda, porque a mãe não a apoiou e que ela também não apoia a relação da irmã com o Lemarcos, porque ele é negro. Ele também fala que ele perdeu a mulher que ama, a gaivota, porque a mãe não gosta da ideia dele se apaixonar por uma colhedora de café. Sebastião ainda confirma que quem a mãe sempre apoiou foi o Ivan. Ele diz que o Ivan se transformou em outra pessoa. Júlia questiona se ele quer que ela abandone o Ivan. Sebastião fala que ela nunca reconhece os próprios erros e não reconhece que se enganou. Sebastião diz à mãe que isso vai continuar, tendo o apoio dela, ou não. Júlia chora. Gaivota pede que a mãe vá à homenagem para o seu Otávio com o Leônidas, pois ficará ali cuidando do Fernandinho. Leônidas pede que as duas vão, pois cuidará do bebê. Gaivota diz ao namorado que sem ele não vai. Ela afirma que quer ir e ressalta que o Sebastião tem razão, porque essa homenagem fica incompleta se a mãe não for. Gaivota conta para a mãe que eles devem desculpas para elas e a todas as trabalhadoras honradas daquela fazenda. Carmela comenta que adoraria que essa gente se esquecesse delas e fingisse que elas não existem. Leônidas fala que é o momento deles reconhecerem o trabalho e a lealdade que elas tiveram com o Otávio. Carmela diz que vão ficar um pouquinho, mas quer ficar com o bebê. Carmela fala que fica com raiva por terem sido expulsas igual cachorras daquela fazenda. Carmela diz que se a Júlia e o Ivan forem grosseiros com ela, vão ignorá-los. Margarida diz à amiga que falou com a ONG e que terá que ir para Bogotá para saber todas as informações sobre seu filho. Maracútia pede que ela tenha fé, que encontrará o filho. Margarida pergunta à amiga por que ela está estranha e se ela pensa que ele irá se meter entre ela e o Aurélio. Maracútia fala que ficou pensando no que ela disse sobre o abraço que eles deram. Margarida diz que não queria isso. Maracútia fala para a amiga que se soubesse que ela iria voltar, não teria se envolvido com ele. Margarida conta que o Aurélio é dela. Aurélio chega ali e dá bom dia a elas. Ele diz que conseguiu um convite para Margarida na homenagem do seu Otávio. Margarida fica muito feliz. Maracútia diz a Margarida que pode emprestar um vestido lindo para ela. Gaivota experimenta um vestido. Carmela elogia a filha e fala que se preocupa que o Sebastião brigue com o Leônidas se vê-la assim. Gaivota conta que o Sebastião está muito dedicado e focado na família dele. Carmela diz à filha que ela precisa escrever umas palavras especiais e emocionantes. Gaivota diz que esteve pensando em outra coisa, mas acha que o Leônidas não iria gostar. Carlos Mário fala com Pablo Emílio e diz que ele não merece isso. Pablo Emílio fala que faz tudo pelo Ivan e que ele só olha e aproveita do dinheiro que ganha graças a ele. Pablo Emílio afirma que essa já é a segunda vez que o Ivan lava as mãos com seu nome. Carlos diz que o Ivan não pode descartá-lo assim. Pablo Emílio afirma que se for expulso da empresa, levará o Ivan com ele. Carlos Mário elogia a inteligência de Pablo e pede que ele trabalhe para ele se sair da empresa. Carlos Mário conta que com os Valejo ele acabará na prisão, mas trabalhando para ele, as coisas podem mudar para melhor. Carlos Mário diz que o considera um amigo e oferece a ele sua amizade. Leônidas diz a Gaivota e Carmela que sua prima cuidará do Fernandinho enquanto estiverem na festa da fazenda. Gaivota diz a Leônidas que pensou em fazerem um vídeo documentário para mostrarem a vida de uma colhedora de café no dia a dia, durante a festa da fazenda dos Valerro.
Leônidas acha uma ótima ideia. Gaivota pede que Leônidas ligue para o Sebastião. Leônidas avisa que o certo é ela ligar para ele. Ivan liga para Álvaro e pergunta sobre Lucrécia. Ele não consegue informações sobre a esposa. Ivan toma os comprimidos. Ele recebe uma mensagem de Lucrécia, o chamando de cafajeste. Eduardo diz a Lúcia que assim que a licença maternidade dela acabar, ela precisa procurar um trabalho na Café Elite. Lúcia comenta que adoraria trabalhar, mas comenta que não sabe nada sobre café. Ela diz que não tem disposição e nem ânimo de trabalhar agora. Maracútia ajuda Margarida a colocar um vestido. Margarida tira o vestido e fica de sutiã e calcinha. Aurélio chega de repente e vê a ex quase nua. Ele pede para Maracútia o celular. Ela entrega para ele. Ele fecha a porta. Gaivota diz a Leônidas que poderiam usar o vídeo para o projeto da cooperativa e espera que o Sebastião aceite. Leônidas fala que o Sebastião nunca negará a ela. Pablo Emílio pergunta a Carlos Mário o que fará com ele. Carlos diz que precisa da inteligência dele para os seus negócios. Carlos fala que não quer mais trabalhar com o Ivan e diz a Pablo que precisa que ele o ajude a fazer uma empresa idêntica à Café Elite. Pablo Emílio diz que pode fazer isso, mas informa que demorará muito, questão de alguns meses. Pablo Emílio pergunta se Carlos Mário continuará trabalhando com os valejos enquanto ele faz tudo isso. Carlos Mário diz que sim, e fala que depois que abrirem a própria empresa, poderão denunciá-los para a procuradoria. Júlia visita Ivan e fala que conversou com Sebastião e já sabe de tudo. Ivan acusa o Sebastião de ter ido envenenar a mãe. Júlia exige que Ivan faça imediatamente a carta de demissão da Café Elite. Lúcia tranquiliza a filha e informa Sebastião que ela passou a tarde inteira chorando. Eduardo chega ali. Sebastião pega a filha. Eduardo comenta com Lúcia que dá para perceber visivelmente que o problema do Sebastião com a Júlia foi grave. Lúcia fala que a Júlia saiu sem se despedir e acredita que eles não estão a fim de falar disso. Eduardo pede que a filha tire informações de um dos dois. Júlia diz a Ivan que sempre defendeu e perdoou os erros dele, mas isso não adiantou de nada. Júlia comenta que ele está levando uma vida desregrada e por isso Sebastião tem razão. Ivan diz à mãe que o dinheiro é o da Lucrécia. Júlia fala que é uma generosidade do Álvaro. Ivan fala que é uma qualidade que seu pai nunca tinha, pois ele nunca aumentou seu salário. Júlia diz que o Otávio sempre pagou o justo para ele e não gostava de abusos como ele. Ivan culpa o pai por tudo e avisa que ele nunca gostou do seu trabalho na empresa. Júlia diz a Ivan que o que ele fez não é certo e não foi um bom exemplo para os irmãos. Ivan começa a falar mal dos irmãos e diz que tem um que é metido em Nova York, Sebastião. O outro, Bernardo, é gay e a outra é uma louca, mas a Paula, que vale a pena, não vale nada, pois não faz nada. Júlia questiona qual a diferença entre ele e os irmãos dele. Aurélio vai à cozinha e convida Maracútia para irem ao bar do seu Pedro dançar. Maracútia pensa que ele está com peso na consciência. Maracútia diz que percebeu como ele ficou olhando a Margarida trocando de roupa. Aurélio diz que avisou ela que teriam problemas com a Margarida. Maracútia diz que o problema não é a Margarida, e sim ele que olhou. Aurélio comenta que qualquer homem olharia para uma mulher linda se trocando. Aurélio diz a Maracútia que a mulher que gosta é ela. Ele pergunta o que pode fazer para prová-la. Maracútia elogia o bom homem que Aurélio é, mas fala que o defeito dele é a indecisão, e isso lhe dói muito. Ela diz que quando alguém lhe faz sofrer, sai correndo. Eduardo se fecha no escritório e observa uns utensílios do armário do lugar. Ele decide roubá-los para vender. Ivan diz à mãe que não aguentou a pressão e informa que foi um ano difícil para a Café Elite. Júlia pergunta por que o pai dele queria tirá-lo da empresa. Ivan diz que isso é mentira. Júlia comenta que sabia, mas não falou antes, porque não sabia de fato do que se tratava. Ivan fala que seu pai sempre preferiu Sebastião em tudo. Júlia diz a Ivan que ele tem uma ambição desmedida e deixou entrar dinheiro na empresa para se igualar ao filho do Pedro, o Carlos Mário. Ivan diz que seu pai gostava muito do seu Pedro e sempre disse que tinham que ajudar o Carlos Mário. Eduardo vai a uma empenharia e decide empenhar todos os utensílios valiosos. Ele pede 1.800.000 pro cara.
O cara da casa de empenho fala que dará para ele apenas 150 pesos. Eduardo comenta que ele está por fora e diz que aquelas peças são muito valiosas. O homem oferece 800 mil pesos e nada mais. Eduardo pede 1.200.000. Júlia diz a Ivan que foi o motorista do Carlos Mário que inventou toda aquela história da gaivota e da mãe dela. E aquilo era mentira. Ivan diz que o Sebastião quer limpar o nome daquelas mulheres e sujar o seu. Ivan diz à mãe que seu pai não era nenhum santo. Júlia diz a Ivan que ele nunca reconhece os próprios erros, mas é o filho mais velho que devia dar o exemplo para os outros irmãos, mas ele não quer. Júlia diz que ele podia ter convidado os irmãos para conhecer a casa ou conversado sobre os negócios da empresa. Júlia diz que a Marcela e o Sebastião viraram sócios porque vão comprar o restaurante do Carlos. Júlia diz a Ivan que o problema não é um ser melhor que o outro, mas sim que ele não faz o que é correto e o problema está nisso. Gaivota abraça o filho e o coloca para dormir. Gaivota decide ligar para o Sebastião. Sebastião abraça a filha e a coloca para dormir. Gaivota pede desculpas por ligar essa hora. Ela fala que pensou em uma ideia para a homenagem do pai dele. Gaivota pede a ele permissão para ir à fazenda, gravar tudo, fazer um documentário de tudo que o pai dele ensinou para elas e também quer gravar depoimentos dos trabalhadores antigos. Ele elogia a ideia dela. Gaivota fala que precisa apenas da permissão dele para gravar. Sebastião a deixa à vontade, dizendo que a fazenda é dela. Ela fala que irá com o Leônidas.